Eu vou orar agora para você receber a mesma coisa que eu recebi. Amém? Incline sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Paizinho querido, eu te peço que cada um aqui que está presente, Pai, nesse local que foi consagrado a Ti, Pai, receba, Pai, o que Teu Espírito Santo me deu nessa manhã, através dessa palavra que vamos ministrar agora. Que cada um, Pai, seja ministrado e receba em nome de Jesus, e que essa palavra verdadeiramente venha fazer diferença nas suas vidas, em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. E o título dessa mensagem é interessante. O sagrado, quando o sagrado se torna comum. Quando o sagrado, o que é sagrado, se torna comum. Abra em 1 Samuel capítulo 3, verso 1. E eu creio verdadeiramente que essa palavra vai ser muito edificante para nós. Ela vai nos despertar. Quem quer despertar aqui espiritualmente? Amém. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim: o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, diga assim, muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Tem a Bíblia Mensagem, que é muito boa, essa versão também. Diz assim, 1 Samuel 3,10, na Bíblia Mensagem, diz assim: o menino Samuel servia ao Eterno, sob a orientação de Eli. Naquele tempo, raramente se via ou ouvia alguma revelação do Eterno. Certa noite, Eli estava dormindo, sua vista já estava fraca. Ele não enxergava direito. Essa parte que fala sobre a visão de Eli, ela fala em duas áreas. A área física, que ele estava ficando cego, mas também a área espiritual, que a visão espiritual dele também estava ficando cega. E aqui diz que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Porém, a palavra do Senhor diz que Deus sempre fala. Diz que Deus sempre fala. E por que então não havia visão nem revelação? Por que não havia, dizia aqui que era raro a palavra de Deus? Porque pode ter certeza absoluta, não havia ouvido para ouvir. Os ouvidos não estavam prontos para ouvir a palavra de Deus. As pessoas ali não estavam dignas de ouvir. O Senhor estava falando e eles não estavam ouvindo. Veja aqui que diz assim, lá em Jó, aliás, capítulo 33, verso 14. Jó 33, 14 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para ouvir. Não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Eli era um sumo sacerdote. Eli, ele foi criado, ele veio de uma geração de sacerdote. Ele veio da geração de Arão. Ele veio da geração de Abraão. Ele veio da geração de Moisés.
Ele foi criado naquele meio ali que se ele era da linhagem de Arão, então ele já sabia que ia se tornar um sacerdote. E cresceu, e com certeza, ele desde jovem desejava fazer o que o pai dele fazia. E o que o pai dele fazia? Servia plenamente ao Senhor. As pessoas que pecavam, chegavam com o animal e ia até a tenda, e o sacerdote mandava a pessoa colocar a mão sobre o animal, e o pecado da pessoa passava para o animal, e aquele animal ia ser sacrificado, morto, queimado, para que o pecado daquela pessoa que botou a mão sobre o animal, não que fosse perdoado, quem só que perdoa o pecado é o sangue de Jesus, amém? Mas que fosse coberto o pecado dele, até Jesus vir. Vocês estão me entendendo? E ali ele desejava servir ao Senhor. E o pai dele, não pode, só pode, tu não pode nem entrar, tu pode trazer com os pessoal, ajudar os pessoal, mas tu não pode nem entrar aqui, porque você não tem idade ainda. Quando você terá 30 anos, aí sim você vai se tornar sacerdote. E você é da linhagem. E ele chegou aos 30 anos, ele se tornou sacerdote. E entrou na tenda, e pensa aí a alegria de ali, 30 anos de idade, servindo ao Senhor, pegando os cabritos, pegando as cabras, pegando os boi, levando para sacrificar, adorando o Senhor, uma alegria só, uma motivação só. Chegava no final da noite e ia para casa, mãe, que coisa linda, que coisa maravilhosa é servir o Senhor. Aí ele foi ficando mais velho, aí colocaram ele como sumo sacerdote. Sumo sacerdote, meu amado, só ele, naquela época, podia entrar no lugar santo dos santos. O tabernáculo, naquela época, o tabernáculo ele se dividia em 3 partes: átrio, santo e santo dos santos. O sacerdote, ele ficava nos átrios e ia até no lugar santo. Mas no lugar santo dos santos, só o sumo sacerdote. E ali chegou nesse santo dos santos. E quando ele adentrou no santo dos santos, pensa aí, ele diretamente ter contato com Deus, assim, rapaz, foi lindo. Vixe, a experiência para ele foi magnífica. Mas ele continuou servindo o Senhor, continuou trabalhando, e ele foi cansando. O que era santo para ele se tornou comum. De tanto ele fazer, ele desvalorizou o que era santo. O que era tão precioso, ele desvalorizou. Passou a ser comum. E raramente Deus falava. Por quê? Para quem? Para você ter ideia, ele ficou tão numa área comum, pode até dizer carnal, que ele não tinha mais discernimento do que era espiritual ou não. Você lembra da Ana? A Ana estava lá diante do Senhor chorando, na presença do Senhor chorando. E ele chegou, você está bêbada, como é que pode? Ela cheia de Deus. Ele não tinha mais visão espiritual. Ele não sabia mais ele não sabia mais o que era a diferença entre o santo, o que era sagrado, ele não sabia mais. Teve 2 filhos. Chegou num ponto que os filhos dele faziam atos sexuais dentro da tenda do Senhor. Para você ter ideia, os filhos faziam atos sexuais dentro da tenda do Senhor, lugar santo. Naquela época, existia na área pagã, da redor, alguma cidade pagã, que tinha mais deusas, demônio puro, que dentro dessa religião tinha algumas sacerdotisas. Lá em Atos, se você olhar
em Atos, você vai encontrar Paulo falando da Diana, uma deusa pagã, um demônio. Lá em Coríntios, não me lembro se era 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala da Afrodite, outra deusa, que é a mesma, muda só característica, a imagem. Mudava um pouco, mas a mesma coisa. E os filhos de Eli, ia para essa sacerdotisa, e perante essa estátua de demônio, né, que era Diana e Afrodite, nós conhecemos aqui no nosso meio como pomba-gira. Já viu falar de alguma pomba-gira? A mesma coisa. Afrodite e Diana, pomba-gira. Eles iam para lá e iam fazer sexo diante dessa estátua. Da Diana, o da Afrodite, da pomba-gira. Perderam a essência do que era santo. Perderam a essência do que era sagrado. Ficou comum. Chegou a ser profano. Quem está me entendendo? E, para você ter uma ideia, ele foi criado diante de todo esse ato para Deus. Mas a convivência dele, o dia a dia dele, ele deixou as coisas se tornar comum. E essa palavra para hoje, meu amado, é exatamente para isso. Para que você não deixe o que Deus te deu, o que é sagrado, se tornar comum. Vocês estão me entendendo? O que Deus te deu é sagrado. E você vai saber daqui a pouco. Quantas coisas Deus te deu que é sagrado. E de repente, a sua visão está como Eli. Mas hoje, em nome de Jesus, a sua visão vai ficar como Moisés. Amém? Moisés com 120 anos. Vamos ler. Moisés, Deuteronômio capítulo 34, verso 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, não faltou visão, nem lhe abateu o vigor. Era um homem de 120 anos, mas cheio de vigor, a visão total. Aqui está falando na área secular, mas também espiritual. Por quê? Porque nunca permitiu que as coisas sagradas se tornassem comum na vida dele. Olhe, pode ter certeza absoluta, ele teve muito mais tempo servindo o Senhor do que ali. 120 anos. No deserto ele passou 40 anos servindo o Senhor. Vendo de tudo, fazendo de tudo. E não deixou que as coisas que Deus tinha dado a ele como sagrado se tornasse comum. Amém? E é isso que nessa noite, essa palavra vai falar com você, para que você não deixe as coisas de Deus se tornar comum na tua vida. Tem uma frase aqui que diz assim: tudo que se faz repetidamente corre o risco de se tornar comum. Já viu aquela pessoa falar assim: o tempo cura. O tempo, que mais? Deixa que o tempo cura, né? Deixa que o tempo, com o tempo você vai esquecer, não é assim? Mas na realidade, meu amado, o tempo mata. O tempo vai passando e vai matando. Nós temos que tomar atitude. O tempo, ele mata, ele pode matar. Quando algumas pessoas aqui, que têm de 40 anos, até no primeiro culto, eu soube que até os jovens ainda têm isso, os professores, né, na minha época, eles diziam assim: a pessoa nasce, cresce, desenvolve e morre. Alguém já viu isso com as professoras?
Você nasce, cresce, desenvolve, depois morre. Mas eu creio que nesse ano ninguém vai morrer aqui, amém? É um círculo, é uma coisa comum da vida da pessoa. Não, a pessoa nasce, depois ela cresce, depois ela desenvolve, e depois ela morre. Acabou-se. É uma coisa que as professoras, é verdade que ela falou, em certo ponto é. Mas nós não podemos deixar isso aí como algo comum. Algo sem texto, sem contexto. Eli foi deixando as coisas se acostumar. Se acostumando, ele se acostumou com o sagrado. Ele foi se acostumando com o sagrado. E é tão perigoso se acostumar com o sagrado. Esse local aqui, ele é consagrado e sagrado. Sim ou não? Sagrado. Olha, para mim subir aqui, eu sinto uma frieza. Sinto assim um negócio na barriga. Porque eu sei que não é algo simples que eu venho fazer aqui. Não é simples. A minha esposa sabe que toda vida, quando eu estou preparando a palavra, eu faço só almoçar, descanso um pouquinho e fico meditando direto. E aqui e acolá vou no banheiro. E é um nervosismo que não é nervosismo. É porque é algo sagrado, meu amado, de muita responsabilidade. É algo que estou passando, um alimento que Deus me deu. Ele me deu lá na sede, e eu vim com esse alimento para servir vocês. É uma responsabilidade muito grande. Eu não posso tornar isso comum. Não, jamais eu posso tornar. E nós temos risco de tornar as coisas de Deus, a casa de Deus. Quando você entra ali quando você adentra naquela porta de lá para cá, você não entrou no mercantil, você não entrou em algo comum, não! Você entrou em algo sagrado. Aqui é um local sagrado. Você sabe por que aqui debaixo dessas cadeiras tem alguns chicletes pregados? As pessoas que chegam pela primeira vez, os convidados aí, né? Duvido que bote um chiclete debaixo da cadeira. Duvido. Uma reverência. Sabe que aqui é um local sagrado. Sim ou não? Sim. Rapaz, ali eu tenho que me comportar bem direitinho. Sentar, só saio quando terminar. E esses chicletes que estão debaixo dessas cadeiras aí, ou é criança que não tem entendimento, ou é crente velho, que tornou o que é sagrado e comum. Mastiga. Tornou a coisa comum, meu amado. Porque essa cadeira aí é sagrada. Porque foi comprada por Senhor. Foi ou não foi? É do Senhor. Quando ela foi comprada, ela foi consagrada. Ela está aqui servindo ao Senhor. Você senta, mas é do Senhor. Amém? Então não bote mais esse chiclete aí. No dia do que for dos voluntários, venha procurar o seu chiclete para limpar. Tem um dia do voluntário, né? Aqui. Vocês estão me entendendo? Olha o que foi que eu escrevi, diz assim: quando o sagrado se torna comum, corre o risco de colocarmos os pés sobre ele. Eli, o sacerdote, Deus mandou um homem falar com ele, um homem de Deus, um profeta. Vai lá, profeta, fala com Eli. Aí o profeta foi, chegou, Eli, Deus está dizendo assim: por que você pisa nas ofertas consagradas a mim? O Eli se tornou, ele matava os bois, os carneiros e tudo mais, e passava por cima. Sagrado. As ofertas é sagrada ao Senhor, sim ou não? Sagrado ao Senhor. E ele pisava. Não ligava mais, se tornou comum. Antes não. Pegava ali, isso que é do Senhor, logo no começo, tal.
mas se tornou comum. Nós não podemos deixar as coisas sagradas se tornar comum. Amém? Tudo que se faz repetidamente corre o risco de se tornar comum. Vamos para a casa do Senhor. Vamos. Bora, vamos chegar atrasado. Não se preocupe não, agora que cantou o primeiro hino lá, o primeiro louvor. Meu amado, você está perdendo. Louvor é sagrado. O louvor não é para estar ganhando tempo para você chegar, não. Vamos chegar lá na hora da palavra, não se preocupe não. Na hora da palavra vamos chegar lá. Você perdeu de adorar o Senhor. Você está tornando algo sagrado em comum. Amém? Eu sei que nunca aconteceu com você, com nenhum aqui. Uma coisa eu sei, que não vai mais acontecer. Porque Deus está abrindo os teus olhos. Para que você não torne as coisas dele comum. Adoração é para se adorar. Chegue cedo, antes de começar o culto, no lugar santo, para adorar as coisas de Deus para Deus. Não deixe, não se acostume, não deixe as coisas santas se tornar comum. Você sabia que dentro de você tem Deus? Sim ou não? Tem Deus. Mas o que acontece? Tem Deus? Tem. Mas não sinto. Cadê Deus na minha vida? No começo, aceitou Jesus e chorava. Contava para todo mundo. Lia a Bíblia de dia, de noite, toda hora, todo instante. Aí vai. Se tornou comum. Até parece que o Espírito Santo não habita em você. O sagrado está dentro de você, meu amado. Você é Kadosh. Você é Kadosh. Santo. Você é Kadosh. Santo. Separado para Deus e para Deus. Separado por Deus e para Deus. Kadosh. Quem é Kadosh aqui? Você é Kadosh. Não se acostume com isso. Não se acostume com isso. Todo dia eu sou Kadosh. Aleluia. Aí você chega na hora do dízimo. Participa de algo comum. Pega o trocado. Participa de algo comum. Você, uma coisa que é sagrada, você participou como comum. Dízimo não é dinheiro. Oferta não é dinheiro. Dízimo, oferta, é honra ao Senhor. Dízimo e oferta é sagrado. Tanto quanto a palavra, que está na palavra. Amém? Não torne as coisas de Deus comum, meu amado. Aí você recebe, sabe o quê? Aleluias. Você recebe como líder em uma célula. Glória a Deus. Aí você recebe o convite de ser líder em treinamento. Glória a Deus. Aí você recebe um convite de participar da célula, membro da célula. Glória a Deus. Aí você está na célula lá como membro. Aí o líder disse, olha, não Tadel, está aqui no Tadel, né? Tu que vai levar a palavra quinta-feira para a célula. Eu? Não. Eu não estou preparado.
É muito sério levar a palavra para a célula. Não, procura outro. Não, o Senhor está contigo, vai lá, você vai conseguir. Está certo. Aí chega em casa, aí vai orar, aí vai ler, aí vai botar diante do Senhor, bota no joelho, aí joelha, aí ora, Senhor, me ajuda, Senhor. Aí dá aquela frieza e tudo mais. No outro dia vai trabalhar, dobra, bota no bolso. Na hora da merenda, do lanche, não quer nem saber do lanche, vai dar uma olhadinha lá, vai ler e tudo mais. É ou não é assim? Primeiro dia. Vai passando, o tempo passa, se torna líder. Eita, glória a Deus, se tornei líder de célula. Aí convida o quarteirão todo. Aí a sua casa fica lotada. Aí vai passando o tempo, vai se tornando comum. Vai se tornando comum. Chega o dia da célula, 10 minutos para começar. Vixe, cadê o papel? Nem peguei ainda. Mulher, tu sabe onde é que está o papel? Eu acho que está dentro da Bíblia. Tá não. Ah, o pastor mandou pelo celular. Vou dar pelo celular mesmo. Meu amado, célula é coisa sagrada. É coisa de Deus. Você como membro, pode ter certeza, você foi convidado para algo sagrado. Você como líder do treinamento em célula, você foi convidado para algo sagrado. Você como líder, você foi convidado para tomar de conta de vidas. Amém. Você não pode tornar algo que Deus te confiou como comum. Deus te confiou algo sagrado, não torne aquilo comum. No começo, ajeitava a sala, ungia as cadeiras, estava lá, tal. Depois, o líder chega mais atrasado do que os outros. Deus te confiou uma célula. Você, membro de uma célula, você faz parte daquela célula. Você não é mais convidado. Convidado vai uma vez, duas vezes, na terceira vez já não é mais convidado. Você é membro de algo sagrado ao Senhor. Você faz parte, você é responsável por aquela célula. Sagrado. Sagrado. E o que está acontecendo? Deixamos a nossa célula se tornar comum. Ah, minha célula está tão pouquinho, só tem eu e fulano. Vamos convidar a célula tal e a célula tal para se juntar todo mundo e ter aquela festa. Meu amado, célula não é para fazer festa? Tem um dia de festa? Tem ou não tem? Tem. Tem um dia de confraternização? Tem. Mas a célula é um culto ao Senhor. Está sozinho? Por que está sozinho? Porque você não convidou alguém. Ah, minha célula só eu e minha esposa. Faça um culto na sua casa de você e sua esposa. Aí você faz o culto na outra quinta-feira ou sexta-feira, não sei qual é o dia da sua célula. Aí você vai lembrar a semana toda de orar e trazer convidado para a sua célula. Por quê? Porque Deus te confiou algo sagrado. Está servindo para você? Diga amém. Aleluia. Deus te confiou algo. E você vai prestar conta. Você vai prestar conta do que Deus tem te confiado. Ah, pastor, eu sou só convidado. Passou de 3 vezes, você é membro daquela célula, você faz parte daquela célula e você é responsável por aquela célula também. Aleluia. Os aleluia estão tão pouco, né? Tempo sozinho com Deus. Sagrado, sim ou não? Se isso aí não for sagrado, meu amado, espera ainda. Tempo sozinho com Deus, sagrado. Aí está lá. Ou chora, baba, tal. De repente, não, hoje eu não vou não, amanhã eu tiro o tempo sozinho com Deus. TSD, passa a ser só uma sigla, né? TSD, umas siglas.
sagrado, meu irmão. Tempo sozinho com Deus é tu com Deus. Nós ensinamos aqui ter esse tempo sozinho com Deus. Eu vou ter que tirar o tempo porque o meu líder, eu vou ter o discipulado com ele e eu vou ter que dizer que tirei o tempo sozinho com Deus. Senão eu vou mentir mais uma vez para ele. Aí eu vou tirar. Isso não é sagrado. Isso é comum. Mas pastor, eu comecei a tirar o tempo sozinho com Deus, não senti nada. Eu não ouvi nada. Tem dentro de você o Espírito Santo? Tem ou não tem? Se você não sentiu, não precisa sentir. Se você não ouviu, é porque você está no comum. Você está no comum. Continue buscando ao Senhor. Continue buscando. Não precisa sentir, não precisa ouvir, mas pode ter certeza. Continue buscando o Senhor, que você vai ouvir e vai sentir. O pastor que trouxe, que lançou que Deus deu essa ministração a ele, é o pastor Santos. Ele falou como foi que ele chegou a escrever essa ministração. Ele foi para uma cidade pregar o evangelho, e chegando lá, alguns dias depois, ele soube que uma igreja evangélica, cheia de crente, o pastor se prostituiu, adulterou, e fez um rebuliço. Você sabe que a palavra de Deus diz que se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersam. E era ovelha para todo canto. Tristes, feridas. Aí teve uma família que conseguiu encontrar o pastor Santos por lá. Rapaz, eu preciso falar com você e eu quero que você vá jantar lá em casa hoje. Aí ele ficou feliz, né? Jantar. Aí foi. Chegou lá, jantou. E aquela família, o sacerdote, o esposo, o marido, crente, toda a família, tudo crente, tudo ferido. Disse, pastor, eu tenho uma pergunta para fazer a você, mas se você não tiver a resposta, toda a nossa família aqui nunca mais vai entrar na igreja. Nunca mais nós vamos entrar numa igreja. Aí o pastor disse, pergunte. Aí ele, rapaz, como é que pode? Um homem santo, um homem que buscava, tal, era assim, aí a mulher começou a chorar, os filhos começaram a chorar, o pastor Santos começou a chorar, todo mundo chorando. Quando terminou, o pastor disse, olha, eu não tenho uma resposta para você, hoje, mas hoje, à noite, eu não vou dormir enquanto Deus não falar comigo. E amanhã eu venho te dar a resposta. E assim ele fez, passou a noite orando, buscando o Senhor, 3 horas da manhã, o Senhor mostrou a ele isso aqui, ó. Acorda. Foi que Deus mostrou o rapaz? O sofá. E ele estava de joelho ali orando ao Senhor. Aí Deus mostrou esse sofá. E ele se levantou, sentou, disse, Deus, eu não estou compreendendo. Aí Deus, tu lembra desse sofá? Ele lembro. É o sofá da minha mãe quando eu era pequeno, 8 anos mais ou menos de idade. Aí tu lembra quando tu foi sentar nesse sofá? Como foi a história? Aí ele lembrou tudinho. A mãe dele, ela comprava os móveis assim, comprava um, aí pagava em 12 parcelas, era um por ano. Quando terminava, aí ele ia comprar outro. E o sonho dela era comprar um sofá. Só tinha cadeirinha de banco, daquelas de madeira. Aí comprou esse sofá. Chegou lá, eita, menino correu, foi sentar lá. Pepa, para ainda. Pss. Vá tomar banho para poder sentar nesse sofá. Aí o menino foi tomar banho, tomou banho, tal. Mãe, eu vou sentar. Pera ainda. Tá enxuto? Tá, então pode sentar. Cuidado. O menino sentou lá com o maior cuidado. Passou alguns dias, o menino, sentou. Eita, mamãe nem perguntou se eu tomei banho. Ele não tinha tomado banho. Passou algum tempo, o menino já estava se deitando assim, na cabeça daqui, né? Com as pernas para fora, mas se deitando.
E a mãe via, não disse nada. Passou algum dia, o menino estava com os pés na poltrona e a mãe nem ligava mais. Por quê? Se tornou comum. Quando o sagrado se torna comum, corre-se o risco de colocar os pés sobre ele. Você pode colocar os seus pés nas coisas sagradas de Deus. Se tornar comum o que Deus te deu, você pode estar colocando os pés. E na presença do Senhor diz o quê? Tira o quê? Sandália dos teus pés, meu amado. Você não pode colocar os seus pés como Eli estava colocando. Eli estava colocando os pés nas coisas sagradas de Deus. Se tornou comum na vida de Eli. Aí tem um discipulado. Aí, na hora do discipulado, epa, recebi um discípulo. O pastor me confiou um discípulo. Uma vida. Aquela vida ali eu vou cuidar bem. Aí, fulano de tal é o meu discípulo. Eita, Senhor, eu peço ao Senhor por fulano de tal. Aí ora. Lindo. Maravilha. É para ser assim mesmo, sim ou não? Aí cuida daquele discípulo maravilhosamente. Aí vai passando o tempo. Aí chega. Aí, como é que está teu coração? Está bem, está bem, está bem. É? Como é que está a vida? Está bem. Rapaz, o Ceará perdeu, não foi? Foi. Acabou-se, meu filho. Não ora mais. Ixi, hoje é dia do discipulado. Será que ele vem? Rapaz, eu espero que ele não venha hoje não, mas acho que ele não venha hoje não. Tem algum líder aqui? Nem levante a mão. Tem algum discipulador aqui? Nem levante a mão. O que Deus te confiou, algo sagrado, uma vida. E você está tornando comum. Você está pisando no que Deus te deu. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Correr um pouquinho aqui. Casamento, quem é casado aqui? Quem é constituído família aqui? Que tem filho, que já tem... Não sei nem se é casado, mas é constituído família, é casado. Se você está constituindo família um com o outro, você já recebeu algo sagrado. A sua esposa é sagrada, o seu esposo é sagrado. Ah, pastor, eu nem sabia disso. Não deixa de ser sagrado. Hoje você está sabendo. Aleluia. Antes, para namorar, enchia a boca de bombom. Hoje tem um bafo, não sei nem de quê, de onça. Eu ia namorar com a minha esposa, né? Ela morava pertinho da Jubaia. E hoje, não é como hoje, né? Tudo no asfalto. Eu tinha uma bicicleta magrela, os pneus bem fininhos assim, né? O calçamento era tão ruim que eu saía assim. Horrível. Daqui para lá dá uns 18 quilômetros por aí. Eu ia falar com ela, ela me tremendo todinha ainda. Saí daqui 6 horas, chegava lá 7 e pouco. Ficava até as 9 horas, vinha embora. Mas ia com o maior amor. Porque amava e amo. Chegou um dia lá que estava tão escuro, quando eu saí, taquei por cima do jumento. Você acha graça porque não foi você. Tão escuro estava. Mas continuei indo, porque... Mas não dá tempo. Amava a minha esposa. Hoje, se ela for para lá, pode ter certeza, eu vou de novo. E ainda bem que não tem calçamento, né? Não vou ficar tremendo. Tá certo que eu vou de carro, vou de moto, mas eu vou, pode ter certeza, né? De bicicleta eu não aguento mais.
Mas, meu amado, essa pessoa que Deus te deu é sagrado, o teu casamento é sagrado. Não torne o teu casamento, não torne o que Deus te deu como algo comum. Faça diferença. Ah, pastor, está tão assim. Você, no começo, era gatinha, meu gatinho, minha gatinha. Depois, dentro se torna um zoológico, sua jumenta, sua vaca, sua baleia. Desrespeitando, não é para achar graça não, meu amado. É vocês acham graça? É para chorar isso aí. Verdade. É um desrespeito um com o outro que entristece o Senhor. Entristece o Senhor. Porque aquela pessoa que Deus te confiou é sagrado. A tua relação que você tem um com o outro é sagrado. Está monótono? Combina com ele. Pega 4 lençol, faz uma tenda no quintal, deixa só o buraquinho assim para o luar. Faça diferente. Quebre a monotonia. Só não vá para motel, que é pecado. Mas faça algo diferente. Nós incentivamos muito aqui as pessoas a ter a dia da família. Sair com seu esposo, sair com a sua esposa. Né? Uma vez por semana. Vai para o cinema, vai para uma praça. Saia do comum. Invista no seu casamento. Ah, estou tão cansado. Já criei neto, já tenho um neto e tudo mais. Eu vou me aquietar. Não se aquiete não, meu amado. Se você se aquietar, sabe o que vai acontecer? Vai ficar com a visão de Eli. E você vai prestar conta com Deus. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.